carros de melhor relação custo-benefício, aqueles que você paga menos e leva mais para sua garagem. E vamos começar aqui com um hatch compacto de excelente desempenho, que é o Nissan March SV 1.6 Flex Manual 2013. Tabela FIPE desse carro hoje tem R$ 34.578. Equipado com motor HR16DE de excelente confiabilidade, é um motor sincronizado por corrente, dispensa troca preventiva de correia orientada, entrega seus 111 cavalos de potência com 15,1 kgfm de torque, independente do combustível, isso é muito bom. Num carro muito leve, de 964 kg, a relação peso-potência é de 8,7 kg por cavalo. Esse carro é basicamente um foguetinho aí na estrada. Com um câmbio manual de 5 marchas, de bons engates até bem precisos, porém o porta-malas é pequeno, 265 litros de capacidade. Pelo menos tem o banco traseiro rebatível. Pneus 175/60/15, medidas nada convencionais, mas que ainda dá para achar como reposição no mercado. E falando de consumo, para isso peguei dados oficiais para passar para você. Na cidade, esse carro faz 8,2 km por litro com etanol e 12 com gasolina. Na estrada, 9,5 no etanol e 14 km por litro com gasolina. Na prática, você consegue números bem melhores do que esses oficiais aí, principalmente na estrada. E nessa versão SV, a mais completinha, ele já vinha de série com direção elétrica, com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, airbags frontais e um CD player. É um carro que preza pela confiabilidade mecânica, boa economia de combustível, como vimos aqui em números, bom desempenho também. Carro ainda compacto, fácil de manobrar, encontrar vagas para estacionar, espaço interno traseiro adequado, maior que alguns concorrentes, e o acabamento também é ok se tratando de um compacto. O plástico ali do painel e forro de porta tem um aspecto até um pouco emborrachado, o que é bem interessante, e é um carro de boa relação custo-benefício com certeza. Apesar de pecar em alguns detalhes, por exemplo, não ter o ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, as relações de marcha são um pouco mais encurtadas, então na estrada, em velocidades mais altas, você vai ter um giro do motor também mais elevado. O porta-malas é pequeno, é um carro não homologado também para receber reboque ou carretinha, e foi mal avaliado pelo Latino-Cap à sua época, não sendo lá muito seguro em caso de colisão. E, naturalmente, o March vai ter uma revenda um pouco mais difícil, como todos os outros que eu vou falar aqui nessa lista. Mas você aqui, se procura um carro de boa relação custo-benefício, tem que abrir mão um pouco daquela facilidade enorme de revenda dos campeões da categoria para você ter um pouco mais de tecnologia embarcada, um pouco mais de vantagem, pagando um pouco mais barato, né? Mas aqui o segundo da nossa lista é para você que quer ainda mais tecnologia embarcada. Pode pensar no Ford Fiesta SE 1.6 16 válvulas Flex Manual 2012, Fiesta mexicano, tabela R$ 32.012. Equipado com motor Sigma de duplo comando no cabeçote, sincronizado com correia dentada de longa duração, mas aqui é uma correia a seco, tá? Não é nada de correia baiada a óleo, fica tranquilo. E entrega bons 110 cavalos de potência na gasolina, 115 no etanol e um torque de 15,8 kgfm na gasolina, 16,2 no etanol. Num carro de 1.145 kg, bem mais pesado que o March, né? Ainda assim, a relação peso-potência é de 10 kg por cavalo, vai ter uma resposta ainda bem satisfatória. Câmbio manual de 5 marchas e B5, excelentes engates bem precisos, bem escalonado também. E o porta-malas tem 290 litros, pouco maior que o Nissan, e tem o banco traseiro rebatível bipartido de série. Pneus 95/50/16, perfil mais baixo, joga contra no conforto ao rodar, mas ainda é um carro muito econômico na cidade, faz 8 km por litro com etanol e 12 com gasolina. Estrada 10 no etanol, 14,3 na gasolina. E a vantagem é que a lista de equipamentos de série com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, Isofix e um CD player, que podia vir como opcional com as conexões USB, Bluetooth e um volante multifuncional também era item pago à parte. Assim como os bancos em couro, 7 airbags até que esse carro podia vir, então airbags até de joelho, além de freios ABS, cinto de 3 pontos apoio de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa. Recomendo buscar uma unidade dessa com maioria desses opcionais disponíveis para você ter ainda uma melhor relação custo-benefício e facilitar a revenda no futuro. Mas no Fiesta aqui você vai encontrar um desempenho razoável, com uma excelente economia de combustível, carro de excelente estabilidade em curvas sem perder
perderem conforto ao rodar, mesmo com pneus de perfil tão baixo, mas ainda assim você vai ter uma suspensão que filtra bem as irregularidades do solo. Carro também de bom nível de tecnologia embarcada, como acabamos de ver, bom prazer ao guiar, engates bem justinhos ali do câmbio, direção bem direta, precisa e, naturalmente aqui, ótima relação custo-benefício. Mas você tem alguns pontos de atenção, por exemplo, o computador de bordo ele marca em litros por 100 km, então tem que ficar fazendo a conversão ali a toda hora. Acabamento plástico simples ali no painel e furos de porta, o que incomoda um pouco. Espaço interno traseiro é mais limitado, carro de frente baixa, raspa o defletor dianteiro ali do para-choque com certa facilidade. E você vai ter uma certa dificuldade de encontrar algumas peças de acabamento dessa versão específica que vinha importada do México, né? Uma grade dianteira, um para-choque, uma lanterna traseira, alguns apliques ali também diferenciados nessa versão importada no México. Mas ainda assim, eu diria que pelo preço, pelo ano de fabricação, por tudo que ele entrega, vale a pena olhar para esse carro com atenção. Agora, se você quer um sedã de bom porta-malas, dá para pensar no Fiat Gran Siena Attractive 1.4 Flex Manual 2013. Preço de tabela, R$ 32.717. Inclusive, acabei de fazer um vídeo completo desse carro aqui no canal. Passei todas as minhas impressões ao volante. Link na descrição para você conferir. O motor Fire na sua variante Evo, né, já tem um variador de fase para admissão. Comando simples no cabeçote, sincronizado com correia dentada. Então aqui atenção com o prazo de troca dessa correia. Entrega modestos 85 cavalos de potência na gasolina, 88 no etanol. E um torque de 12,4 kg associamento na gasolina, 12,5 no etanol. Num carro de 1.094 kg, a relação peso-potência já salta para 12,4 kg por cavalo. A resposta aqui já vai ser um pouco mais limitada. O câmbio manual de 5 marchas C513 tem engates mais imprecisos de alavanca, mas mecanicamente bem confiável. Mas a vantagem do Gran Siena é o porta-malas de 520 litros de capacidade, muito bom para a categoria, e ter o banco traseiro rebatível. Pneus 85/60/15, fáceis de encontrar, e o perfil mais alto favorece o conforto ao rodar. Mas ainda é um carro econômico, na cidade faz 7,7 km por litro com etanol, 11,2 com gasolina. Estrada nova no etanol, 13,1 na gasolina. Vem de série equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, airbags frontais, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e é só. Todos os outros opcionais. Vidro elétrico nas portas traseiras, retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ajuste de altura para o banco do motorista, seção de estacionamento traseiro e o CD Player com entrada USB, conexão Bluetooth e volante multifuncional. Então aqui é recomendável buscar com a maioria desses opcionais disponíveis. Mas você tem um dos custos de manutenção mais acessíveis do mercado, principalmente com relação ao motor, que é sim bem econômico, principalmente dentro de cidade. Boa lista de equipamentos, pegar com a maioria dos opcionais disponíveis, bom acabamento interno, com bancos até bem confortáveis, diga-se de passagem. Suspensão também, filtra bem as irregularidades do solo, um carro bem confortável mesmo. E é um carro também de boa capacidade de porta-malas. Mas para ter isso, você abre mão do desempenho. Infelizmente, esse 1.4 aqui ele é um pouco mais limitado para o Gran Siena. Também suspensão, costuma estourar com certa facilidade, coxins dos amortecedores dianteiros, buchas de bandeja, e não adianta sair colocando peça paralela porque não vai ter uma boa durabilidade, você vai ter que fazer a mesma revisão 2 vezes. Além disso, algumas peças de acabamento externas, principalmente, têm um valor um pouco mais elevado, o que tende a elevar também o valor do seguro, e não é aquele carro assim tão estável em curvas por causa da suspensão calibrada para entregar mais conforto. E pegue esse carro também sempre com câmbio manual, evite os automatizados Duologic, e também é importantíssimo pegar um carro desse com as revisões em ordem, com o óleo trocado no prazo correto, sempre usando o óleo correto. Não dá para sair colocando qualquer óleo nesses motores não, tá? Tem que pegar um carro com um bom histórico de manutenção, com a documentação em ordem também. Já pensou? Pegar um carro desse e depois que pagou, descobrir que tem uma restrição judicial, qualquer impedimento que vai te dar dor de cabeça quando você tentar transferir para o seu nome. Ou ainda, importantíssimo, verificar também toda a estrutura do veículo para ter certeza que ele não passou por nenhuma colisão séria, que pode comprometer sua segurança a bordo, pode comprometer a cotação do seguro e até aumentar a sua desvalorização. Então, para te ajudar nessa hora, não esquecer de nada importante quando for avaliar seu próximo carro usado, é que eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens, todos organizados num checklist,
para que você faça uma análise cada vez mais criteriosa, técnica objetiva e com isso aumente muito as chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Então vou deixar o link na descrição, no comentário fixado e também aqui no QR Code, olha só, para você que está me vendo pela televisão, também pode apontar a câmera do seu celular aqui e conhecer mais detalhes sobre o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Agora esse próximo veículo aqui é para você que busca uma excelente confiabilidade mecânica, com um bom porta-malas, bom espaço interno traseiro e um carro ainda de preço acessível. Estou falando do Toyota Etios Sedan XLS 1.5 Flex Manual 2013, tabela R$ 39.815. Equipado com o motor 2NR FBE VVTi Toyota de comando duplo no cabeçote sincronizado por corrente. 92 cavalos na gasolina, 96 no etanol de potência. Torque 13,9 kg em qualquer combustível. Num carro de 980 kg, aqui bem mais leve que o Gran Siena, a relação peso-potência já cai para 10,2 kg por cavalo. Aqui a resposta do Etios vai ser bem mais ágil. Câmbio manual de 5 marchas, engates até relativamente bons. O ponto negativo aqui é o peso do pedal da embreagem, né? Várias reclamações de proprietários aí de Etios quanto a isso. Mas de resto, um carro até bem confortável de guiar. Com um ótimo porta-malas de 562 litros de capacidade, maior que muito sedã médio, e tem um banco traseiro rebatível de série. Pneus mesmas medidas do Fiat, como você pode observar, e o consumo na cidade 8,4 km por litro com etanol, 11,9 com gasolina. Estrada 9,3 no etanol e 14 na gasolina, de fato também bem econômico. E na versão XLS vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura da coluna, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas climatizado, airbags frontais, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e um CD player com entrada USB. É o mais completinho que tinha os primeiros Etios. Com a boa confiabilidade mecânica, boa economia de combustível, como vimos em números, espaço interno traseiro melhor que no Gran Siena, assim como a capacidade de porta-malas. Ainda é um carro compacto, fácil de manobrar, encontrar vagas para estacionar, e ele tem até uma boa procura no mercado, isso sem ser tão supervalorizado, o que é bom também para você que pensa um pouco na facilidade de revenda. Mas ele falta alguns equipamentos nessa primeira leva aí, né? Por exemplo, não tinha nem como opcional disponível nos retrovisores elétricos e o computador de bordo. O acabamento também é plástico rígido, costuma fazer um pouco de ruído com o passar do tempo. Alguns relatos de quebra da barra estabilizadora traseira, vale verificar isso aí antes de bater o martelo na compra. Também quadro de instrumentos, né? Aquela primeira versão, né, de grafia não tão visível assim, né? E deslocado ainda para o centro do painel, então não é dos melhores com relação à objetividade nas informações. Além disso, é um carro de design meio controverso, muita gente não gostava, né, tanto do design interno quanto do design externo, o que vale também esse ponto de atenção. Agora vamos falar de um carro de requinte um pouco melhor, um acabamento melhor, uma lista de equipamentos também mais completa, de boa relação custo-benefício. Fiat Punto Essence 1.6 Flex Manual 2012, tabela R$ 32.855. Basicamente, aqui no preço de um Gran Siena, você pega um carro num degrau a mais com relação a requinte. E o motor de melhor desempenho, aqui é o e-Torque 1.6, sincronizado por corrente, de 115 cavalos de potência na gasolina, 117 no etanol. E um torque de 16,2 kg socialmente na gasolina, 16,8 no etanol. No carro de 1.207 kg, a relação peso-potência é de 10,3 kg por cavalo. A resposta desse carro vai ser ali bem semelhante ao de um Etios, só que com o agravante desse motor não ter variador de fase, né? O do Etios também não tem, mas aqui no Punto ele tem que empurrar um peso um pouco maior de carroceria. Então, na prática, você vai ver um carro que precisa esticar mais as marchas para ter um bom desempenho. Nessa hora o consumo de combustível já não fica lá tão bom assim. Falando em marchas, o câmbio aqui é o C510, mais resistente mecanicamente, mas de engates imprecisos, infelizmente. Porta-malas 280 litros de capacidade, um pouco pequeno aí para a categoria, mas tem o banco traseiro rebatível bipartida de série. Pneus 9,5/60/15 e o consumo na cidade 6,9 no etanol, 10,1 na gasolina. Estrada 8,9 no etanol, 11,9 km por litro com gasolina. Deu para ver que na estrada é um carro um pouco mais beberrão, infelizmente.
mas nessa versão essência ele vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, airbags frontais, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e um sistema de som mais simples com conexão USB apenas. Opcionalmente ele podia vir com leitor de CD, conexão Bluetooth e o volante multifuncional. Também tinha uns opcionais interessantes, como vidro elétrico nas portas traseiras, vale procurar uma unidade com esse item, assim como um alarme, rodas de liga leve, limpador de para-brisa com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, teto solar elétrico panorâmico e sensor de estacionamento traseiro. Carro de boa confiabilidade mecânica, dispensa troca preventiva de correia dentada e, por exemplo, motor sem relatos de problemas crônicos graves, desempenho ok, satisfatório para a categoria, bom nível de conforto ao rodar sem perder em estabilidade, bom nível de acabamento interno, como eu disse, um degrau acima de um Gran Siena e outro carro que entrega bastante pelo valor que ele cobra. Mas, infelizmente, o consumo é mais elevado, usa farol de foco simples, então quando você usa o farol alto, o baixo apaga e isso prejudica um pouco a iluminação mais próxima do veículo. Num carro compacto ainda é perdoável, mas na proposta do ponto deixa um pouco a desejar. Porta-malas é pequeno, espaço interno traseiro também um pouco mais limitado e é um carro que você também deve pegar sempre com câmbio manual. Evite os automatizados do Duologic. Mas para você que quer um maior espaço interno traseiro, um sedã médio mesmo, de bom custo-benefício, pode pensar no Ford Focus Sedan GLX 2.0 Flex Manual 2012. Tabela R$ 37.159. Também já tem vídeo de avaliação desse carro aqui no canal, link na descrição. O motor é o Duratec, sincronizado por corrente e com leitor de admissão de geometria variável, então esse motor fica mais esperto também em baixas rotações. Em números, ele entrega 143 cavalos de potência na gasolina, 148 no etanol, e um torque de 18,8 kgfm na gasolina, 19,5 no etanol, números muito bons. Para um carro de 1.338 kg, a relação peso-potência é de 9 kg por cavalo. Você vai ter uma resposta bem interessante ao retomar a velocidade, o carro bem esperto aí, com câmbio manual 5 marchas e B5 bem escalonado para aproveitar esse torque de saída desse motor e de engates bem precisos. Porta-malas tem 526 litros de capacidade, com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa, então requinte a mais aqui. Quando você lotar esse porta-malas, pode baixar a tampa sem medo, que não vai correr o risco de danificar nada, O mecanismo fica do lado de fora da abertura. Pneus 205/55/16, medidas mais convencionais para esse aro, e o consumo na cidade 6,4 km por litro com etanol, 9,2 com gasolina. Estrada 8,1 no etanol, 11,7 na gasolina, mas eu diria que na prática dá para conseguir médias bem melhores do que essa daí, principalmente na estrada. Já testei esse carro no vídeo de avaliação aqui que você pode ver depois e eu consegui fazer uma média de consumo bem melhor. E esse carro vem muito bem equipado de série, vem com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna e até ajuste da assistência da direção, você pode deixar ela mais leve ou mais pesada. Além disso, vem com vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme e rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, computador de bordo, faróis limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, chave presencial, duplo airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos de apoio de cabeça para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, luz traseira de neblina, além do CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e comandos por voz. Opcionalmente dava para colocar nesse carro o volante multifuncional, o ar-condicionado digital de 2 zonas e os bancos em couro. Então, mesmo que só nos itens de série, já é um carro muito bem equipado, de boa confiabilidade mecânica, excelente desempenho, boa estabilidade sem perder em conforto ao rodar, mérito da suspensão multilink no eixo traseiro, que também vai cobrar seu preço na hora da manutenção, vai ser de custo mais elevado aí, com certeza. Mas você ganha muito no comportamento dinâmico. Você tem também uma posição mais esportiva de guiar, mais baixinha ao cockpit, braços e pernas mais esticados, o que é bem interessante. Porta-malas de boa capacidade, carro de bom espaço interno traseiro também, mas você perde um pouco na qualidade do acabamento, tá? Comparado com a geração anterior do Focus, essa aqui ficou um degrauzinho abaixo. Além disso, é um carro baixo em relação ao solo, principalmente a dianteira, raspa com facilidade. Peças de acabamento desse carro também são um pouco mais caras e a revenda do Focus, naturalmente, não vai ser tão fácil quanto de um Corolla ou de um Civic do mesmo ano modelo. Agora, se você não liga para isso, que é uma outra opção de sedã bom custo-benefício esquecido aí no mercado, pode pensar no Kia Cerato SX3 1.6 gasolina manual 2012, tabela 39.810. Equipado com motor Gama, mesmo lá do HB20,
duplo comando no cabeçote sincronizado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão, entregando 126 cavalos de potência com 15,9 kgfm de torque. Aqui é um motor ainda abastecido apenas com gasolina, mas ainda assim entrega números de desempenho satisfatórios para um carro de 1.223 kg, relação peso-potência 9,7 kg por cavalo. Combinado com o câmbio manual de 6 marchas, você vai ter uma resposta bem satisfatória aí do Cerato, com certeza. O porta-malas tem 415 litros de capacidade, ok para um sedã compacto premium com aspirações a médio. E o banco traseiro é rebatível e bipartido de série. Pneus 205/55/16, medidas, como eu disse, bem convencionais, e o consumo na cidade 9,9 km por litro, chegando a fazer 12,7 na estrada. Vem de ser equipado nessa versão mais completinha com direção hidráulica com ajuste de altura da coluna, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital automático, computador de bordo, faróis de acendimento automático, luzes de rodagem diurna na parte inferior do para-choque, acoplado aos faróis de neblina, além de duplo airbag frontal, freio ABS, sensor de estacionamento traseiro e um CD player com entrada USB e volante multifuncional. Opcionalmente, esse carro podia vir com um pacote que é o E284, que acrescentava rodas de liga leve de 17 polegadas, bancos em couro e ajuste elétrico de altura dos faróis baixos. É um carro também conhecido pela confiabilidade mecânica, motor, câmbio, suspensão, freios. Dificilmente você vai ter problemas crônicos aí com esse carro. Bom espaço interno traseiro, excelente acabamento, primoroso, confortável rodar, ao mesmo tempo entrega boa estabilidade, suspensão bem equilibrada, sem um custo tão elevado, né? Porque aqui não usa multilink no eixo traseiro, usa um eixo de torção mesmo. Mas você tem uma suspensão bem calibrada, tem uma posição também um pouco mais esportiva ao guiar, e você tem um step que ele usa roda também de liga leve, é uma quinta roda, né? Então, bem interessante o cuidado aí da montadura com esse carro. Mas você tem um motor abastecido apenas a gasolina, né? Numa época que praticamente tudo já era flex, o Cerato ficava devendo. Além disso, algumas peças de acabamento podem ser um pouco mais difíceis de encontrar, consequentemente um pouco mais caras. É um carro que, mesmo nessa geração que foi a mais vendida do Cerato, ainda assim, no mercado brasileiro, ele vendeu muito pouco. Então, tem poucas peças de reposição, infelizmente aí. Tem um marcador de temperatura no quadro de instrumentos, só que ele não fica fixo ali, não é um ponteiro, não é um marcador digital. Você tem que ir passando as funções do computador de bordo até chegar nele. E falando em computador de bordo, no consumo médio ele marca naquela unidade de litros por 100 km, que não é a mais convencional, então algo para você ter em mente também. E para mudar as funções é por um botão no painel, então obrigatoriamente você tem que tirar a mão do volante para mexer no computador de bordo. Mas ainda assim eu diria que é um carro bem interessante de se pensar com relação a custo-benefício. Assim como esse próximo aqui, que é um hatch médio de fato, para você que gostou da ideia do ponto, mas quer um pouco mais de espaço interno traseiro, um pouco mais de porta-malas, pode pensar num Vectra GTX 2.0 Flex Manual 2011. Tabela R$ 39.058, equipado com motor GM Família 2, comando simples no cabeçote sincronizado com correia dentada, de menor complexidade mecânica, eu diria um dos 2.0 mais baratos de manter hoje em dia. Potência de 133 cavalos na gasolina, 140 no etanol, torque de 18,9 kgfm na gasolina, 19,7 no etanol. No carro de 1.303 kg, a relação peso-potência é de 9,3 kg por cavalo, um carro bem esperto aí de acelerar, de retomar velocidade, mesmo com o câmbio de relações mais alongadas, né, que o F175 Plus WR, mas também você tem engates mais precisos, o que favorece trocas de marchas um pouco mais rápidas. Porta-malas 345 litros de capacidade, bem melhor que no ponto, e o banco traseiro é rebatível bipartido de série. Os pneus 215/45/17 são mais caros de substituir. Além disso, o perfil mais baixo atrapalha um pouco o conforto ao rodar, e por ser um pouco mais largo, atrapalha a economia de combustível. Na cidade, esse carro faz 5,9 km por litro com etanol, 8,3 com gasolina. Estrada 7,7 no etanol e 11 com gasolina. Mas na versão GTX, que é a mais bem equipada, ele já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidros, travas e retrovisores elétricos com rebatimento elétrico, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com saída para o porta-luvas, computador de bordo, limpador de para-brisa com acionamento automático, retrovisor fotocrômico, bancos em couro, além de controlador de velocidade, airbags frontais, freios ABS com EBD, faróis e lanternas de neblina e o sistema de som premium de melhor qualidade sonora, leitor de CD, conexão Bluetooth e volante multifuncional.
Aqui também um carro muito bem equipado, de boa confiabilidade mecânica, excelente desempenho, carro de bom acabamento interno, bom espaço interno traseiro, prazer ao guiar também, o carro mais baixinho ali no cockpit, com a suspensão também bem equilibrada entre conforto e estabilidade, um carro bem na mão, com certeza, e que também não cobra muito pelo que ele entrega. Mas tem que ter em mente que o consumo de combustível é mais elevado, é um carro baixo em relação ao solo, né? Como basicamente todos os Chevrolets de época, e esses pneus de perfil mais baixo realmente jogam um pouco contra no conforto ao rodar. A suspensão tenta filtrar o máximo possível, mas quando você pega ali um desnível, um degrau, infelizmente vai ter uma pancadazinha mais seca. E para quem fica até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, na verdade. Aqui para você que quer uma outra opção de sedã médio, de melhor relação custo-benefício, eu diria que um dos mais baratos e que entregam muito aqui pelo valor que cobra. Estou falando do Peugeot 408 Allure 2.0 Flex Manual 2014. Tabela R$ 36.747. É muito interessante pegar nessa versão específica, porque é a mais completa possível, com um conjunto mecânico mais tranquilo de manter e mais confiável. O motor é o EW10A, mesmo do C4 Lounge e outros veículos aí da linha PSA, duplo comando no cabeçote sincronizado por correia dentada, variador de fase para admissão. 143 cavalos de potência na gasolina, 151 no etanol, torque de 20 kg, orçamento na gasolina, 22 no etanol, números muito bons para um 2.0 aspirado. Mas tem que ser, porque é um carro muito pesado também, 1.468 kg em ordem de marcha, então a relação peso-potência é de 9,7 kg por cavalo. Esse desempenho extra desse motor fica todo no peso maior de carroceria, né? Então ele vai andar ali próximo de um Focus ou um pouco menos. Mas ele tem um câmbio manual de 5 marchas de engates até bem precisos. E o porta-malas tem ótimos 526 litros de capacidade, com banco traseiro bipartido e abertura pantográfica da tampa. Pneus 225/45/17, nada baratos de substituir hoje em dia, e esse perfil mais baixo também joga bastante contra no conforto ao rodar. E o consumo de combustível também é elevado na cidade, 6,2 km por litro com etanol, 8,9 com gasolina. Estrada 7,6 no etanol, 11,1 na gasolina. Mas nessa versão Allure ele vem de série com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade da coluna, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade colimitador, teto solar elétrico, bancos em couro, 6 airbags, freios ABS, controle de tração e estabilidade, encosto de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina, Isofix, sensor de estacionamento traseiro e um CD player com entrada USB, conexão Bluetooth e comandos na coluna de direção. E também vem com um GPS, né, que vem numa telinha retrátil, fica na parte superior do painel. Bem interessante, um detalhe de design bem legal desse carro, bem parecido com a BMW, né? Mas é um carro que entrega também um excelente acabamento interno, um dos melhores da categoria, boa textura ali dos materiais usados em painel, forros de porta, bancos, bom espaço interno traseiro, bom nível de tecnologia embarcada, acabamos de ver aqui, carro também de boa capacidade de porta-malas, boa estabilidade em curvas, pregado mesmo no chão, mas para você ter essa estabilidade toda, a suspensão ela cobra seu preço, é um carro bem desconfortável. Pneus de perfil baixo e suspensão mais rígida, isso joga bastante contra no conforto ao rodar. Consumo de combustível também mais elevado, infelizmente não tem muito o que fazer, e as peças de acabamento desse carro também são mais caras, o que acaba elevando o valor de seguro. Naturalmente, o 408 também vai ter uma das revendas mais difíceis do mercado de usados. Mas me diga agora você, frente a todas essas sugestões, pensando em custo-benefício, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro que você colocaria nessa lista? Comente aqui abaixo, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse vídeo, mas quer ver mais sugestões de veículos, agora vou deixar aqui, olha, uma playlist para te ajudar a escolher a melhor opção para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e nos vemos no próximo vídeo.